Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Vou estar trazendo a pedido de vocês o vídeo do canal do Luke Zing, top 15 vilões mais poderosos de Ben 10. Então bora ver aí mais uns vídeos sobre Ben 10, tipo os últimos vídeos que vocês pediram pra mim trazer. Nossa, chamou muita atenção, é bem interessante fazer o que? Lembra da infância, né, dos Ben 10 e tudo. E querendo ou não, é legal, né, você ficar revendo e vendo qual que eram os vilões, qual que eram os aliens mais poderosos, né? Tipo, é muito da hora. Então, bora lá. E aí galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje trago aqui pra vocês um top 15 vilões mais poderosos de Ben 10. E não estou sozinho, trouxe meu parceiro Daniel Leite pra participar do vídeo aqui também. E aí galera, pra quem não me conhece, eu sou o Daniel Leite, também tenho o meu canal de Ben 10, que inclusive vai estar aí na descrição. E é uma honra hoje estar participando aí do canal do meu parceiro, o Lukezinho, e hoje vamos ver aí quais são os 15 vilões mais poderosos do universo Ben 10, então vamos nessa. Bom rapaziada, então é isso e bora pro vídeo. Bom rapaziada, ao longo de toda a franquia de Ben 10, nos deparamos com inimigos imensamente perigosos. Vimos poderes que podem manipular a biologia dos seres vivos, atravessar a linha entre a linha e a morte e que podem constantemente se aprimorar, nunca tendo um limite estabelecido. Cada vilão é mais assustador, mais poderoso e mais inconcebível de ser derrotado do que o anterior. Mas quais deles são mais fortes? E é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Em 15º lugar, o Carrapatão. Ele é um inseto que viaja através do universo, se alimentando da força vital de planetas. Quando ele termina de absorver toda a vitalidade do planeta, esse mundo explode e então ele parte para o próximo. Enquanto ele está absorvendo a vitalidade do planeta, toda a atmosfera e biosfera do mundo é severamente alterada, com árvores inofensivas se tornando criaturas estranhas e fatais que tentam de tudo para matar as coisas ao seu redor e principalmente proteger o carrapatão. Segundo seus veneradores, ele havia destruído Arbúria na semana anterior à sua aparição na Terra, o que significa que ele casualmente destrói planetas por semana como processo do seu ciclo de vida natural. Ele também demonstrou ser um dos piores vilões que demonstraram genuíno problema para o Ben, pois diferente do seu maior inimigo até aquele ponto, que era o Vilgax, que ele pôde derrotar com o uso dos seus 10 ETs, Carrapatão não poderia ser destruído por nenhum dos 10 clássicos. Foi necessário o Ben aprender a usar o bala de canhão para destruir o Carrapatão de dentro para fora, pois sua carapaça continuava inquebrável. Este vilão é genuinamente algo aterrorizante, pois diferente dos demais à frente nessa lista, ele não possui inteligência nem consciência das suas ações e é meramente um ser estranho que segue os seus instintos de se alimentar e continuar vivendo. Sem falar que o Ben está justamente no ponto onde essa criatura capaz de destruir planetas vive. É uma enorme coincidência benéfica, pois se ele não tivesse justamente lá, o mundo com absoluta certeza teria acabado. Em 14º lugar temos o Agregor. Bom, o Agregor é provavelmente o vilão com mais potencial dentre todos os 15 vilões nessa lista. Ele começa apenas como um osmosiano com poderes de absorção, porém isso tem um potencial de o fazer se tornar imbatível através de absorver as habilidades alienígenas de diversas espécies diferentes, agregando mais poder à sua composição. Além disso, ele possui um elevado intelecto, sendo capaz de elaborar diferentes estratégias para realizar de maneira efetiva os seus planos. Na verdade, essa foi todo o seu plot durante a primeira temporada de Supremacia Alienígena, um vilão que age de maneira estratégica e não tanto no quesito de força bruta. Até mesmo na segunda temporada, onde ele de fato havia ganhado enorme força bruta e poder, ele preferia fazer as coisas de maneira inteligente e não de maneira agressiva, na maioria das vezes deixando seus inimigos, o Bell e seus amigos, fazendo todo o trabalho por ele e sendo enganados. E falando deste seu estado poderoso, o Agregor Supremo ele ganha incrível capacidade de sobrevivência. Ele agora era capaz de sobreviver nas profundezas aquáticas de Pisces, onde a pressão da água esmagaria qualquer um. Ele sobreviveu ao perigoso Perplexaedro, uma armadilha gigantesca construída pelo próprio Paradoxo, uma das entidades mais poderosas em Ben 10, e foi capaz de andar pelo Ledger Domain graças ao fato de ser imune a todo tipo de mana. Mas sua real periculosidade vem do fato que ele quase obteve o bebê Sapiens Celestial no centro da criação, o que daria um poder absoluto sobre a realidade. 13º lugar, Kevin Supremo. O Kevin Supremo é um período da vida do Kevin que durou pela segunda metade da segunda temporada de Supremacia Alienígena. Quando ele absorveu todos os aliens disponíveis no Super Omnitrix para parar o Agregor, o Kevin ganhou imenso poder. E pela regra de absorção dos osmosianos, ele obtém no mínimo 10% do poder de cada alien que o Ben tinha naquele momento, exceto, obviamente, o Alien X que estava trancado. Porém, o seu poder rapidamente cresceu além disso,
pois ele começou imediatamente a absorver o poder de outros personagens. Primeiro Agregor, e como o Agregor tinha os alienígenas de Andrômeda como pura energia no seu corpo para ter os seus poderes totais, ele ganhou todo o poder dos aliens de Andrômeda sem nenhuma fração, sem nenhum tipo de fracionamento. Logo depois ela absorveu o poder das crianças amálgamas, né? Aí a Gwen e até mesmo o Dr. Victor, exponencialmente crescendo seu poder. Com tanta variedade de poder de criaturas tão poderosas, o Kevin se provou ser alguém incrivelmente perigoso de se enfrentar. O Ben teve que recorrer a gritos de potência esmagadora do Eco Supremo para ultrapassar sua imensa durabilidade que provém de múltiplos DNAs alienígenas. Chega ao ponto de que o próprio Ben, como o Eco Supremo, disse que se ele tivesse usado apenas mais um disco do Eco Supremo, o Kevin iria morrer. Ao fim, ele foi salvo com seus poderes sendo absorvido ao seu poder retornando às suas fontes, o que por sua vez reconstruiu os aliens de Andrômeda a partir do nada. Bom, rapaziada, aqui em 12º temos o Vilgax. Bom, o Vilgax é um vilão imponente mais clássico de Ben 10. Seu maior feito desde o clássico é seu enorme conhecimento, sendo o primeiro a demonstrar um genuíno entendimento sobre o Omnitrix, podendo desativá-lo, reconhecer que o Kevin estava diretamente ligado ao Omnitrix e criar uma máquina capaz de remover o Omnitrix. No flashback da vida de encanador do Vomax, o Vilgax magro, sem nenhum aprimoramento, demonstrou sobreviver ao que parece ser um míssil nuclear, e mais tarde tendo sido reconstruído como um ciborgue. Ele se torna basicamente imparável e ganha uma tremenda força. Mais tarde, em Força Alienígena, ele absorve o poder dos 10 maiores heróis de 10 mundos, ganhando um vasto arsenal de poderes e armas. Ele ganha todos os poderes semelhantes ao Superman que o Ultimus possui, sem falar em seu raio óptico que é capaz de seguir seus alvos. Sua manopla pode criar campo de força e interagir com seres intangíveis. O seu raio Ruby de Roleal é uma arma de desintegração que, segundo ele, poucos sobreviveram, e sua espada demonstra as propriedades de labaredas e cristalização. Mais tarde, em Omniverse, ele se fundiu com os nanites de Malware e virou Malgax, se tornando tão poderoso como o Atômico. E mesmo que aquele Atômico do Ben não estivesse demonstrando o máximo de poder nível estelar que sabemos que o Atômico pode fazer, ele no mínimo estava mais forte que nível planetário naquele momento, e portanto Malgax era extremamente poderoso. Em 11º lugar, Mav Riddle. A Mav Riddle é o caso mais curioso desta lista. Ela possui condição física sobrenatural como todos os Riddles, conseguindo ter super resistência, super força e também sobrevivência no espaço, mas ela também é a mais forte de todos os Riddles, e como são basicamente imortais, pois suas memórias são transferidas para um corpo clonado, porém sua real peculiaridade é sua imunidade a coisas absurdamente assustadoras, como o rosto do espantoide, e até mesmo induzir medo em criaturas extremamente fortes como o Vilgax. A Mav Riddle é absurdamente forte, absurdamente assustadora e tem um exército de clones à sua disposição. E obviamente é a grande ameaça de seus armamentos. Assim como todos os Riddles, a Mav Riddle demonstrou perícias com explosivos e armas incrivelmente destrutivas. Porém, sendo a mais forte dentre os Riddles, ela possui um explosivo capaz de destruir o Sol, embora a maneira pela qual ela obteve um dispositivo de destruição em massa tão poderoso seja desconhecido. Com esse dispositivo e cópias dele que ela pode eventualmente adquirir, ela tem a capacidade de fazer destruições de nível estelar facilmente. Por causa disso, ela escala acima do Vilgax, e isso até explica um ponto do porquê ele teria tanto medo dela. Porém, apesar de ser uma vilã tão assustadora, ela curiosamente tem uma saudável e boa amizade de mães com a Sandra Tennyson, a mãe do Ben, o que pode impedir suas ações vilanescas. Em 10º lugar, rapaziada, temos o Rei Eterno. Bom, normalmente, Driscoll, o Rei Eterno, possui apenas um nível de força sobre-humana que é garantida através de sua arma de alta tecnologia, que é o ápice das conquistas científicas da sua facção dos Cavaleiros Eternos. Com isso, ele poderia derrubar paredes de concreto ou aço e facilmente esmagar pessoas comuns que não poderiam lutar contra qualquer tipo de força superior ao padrão comum. Além disso, normalmente ele teria acesso a todas as armas e soldados que sua facção dos Cavaleiros Eternos o deixa disponível, podendo levantar um exército de seres de nível sobre-humanos armados para causar explosões fortes o suficiente para destruir enormes construções e quarteirões inteiros em área de alcance, podendo causar imenso caos e devastação sobre as coisas. Porém, esse simplório nível de destruição urbana facilmente é superado uma vez que o Rei Eterno põe suas mãos na subenergia. Acontece que sua armadura é especificamente criada para suportar e utilizar o poder que a subenergia o disponibiliza. E quanto poder é isso? Bem, a subenergia é descrita como uma fonte de poder 20 vezes mais forte que o Sol. Isso significa que enquanto esteve sob a posse da subenergia, o Driscoll era capaz de destruir o Sol 20 vezes se ele quisesse. Com esse nível de poder, ele poderia obliterar qualquer inimigo abaixo dele.
Porém, infelizmente, o Ben estava equipado com sua transformação que facilmente ignorava esse nível de poder. O glutão que pode simplesmente devorar a sua energia. Em nono lugar, Albedo. Agora temos a cópia exata de Ben Tennyson, Albedo. Ele possui o poder de se transformar em todos os aliens que estavam disponíveis no Super Omnitrix, excluindo o Alien X, obviamente por causa que ele estava trancado com as chaves. Por causa disso, ele tem acesso a um vasto leque de habilidades e corpos diferentes com propriedades estranhas e inesperadas, assim como o próprio Ben. Desde os poderes fantasmagóricos do Fantasmático até os poderes temporais do Contratempo. Albedo também tem acesso à função suprema, já que ele é o criador dela, e por causa disso pode evoluir todas as suas transformações no pior cenário possível. Por causa disso ele consegue, por exemplo, evoluir o poder gravitacional já poderoso do Gravatar, que é um nível muito maior, podendo acabar virando um perigo para as estrelas ao redor da galáxia, ou se transformar no Gigante Supremo, que sairia ileso mesmo se recebesse a explosão do Sistema Solar no rosto. Porém, seu Supremo mais poderoso é a sua própria forma suprema, um Galvaniano supremo com conhecimento impressionante sobre a lógica, porém ainda não tão inteligente quanto Azimuth. Com sua forma suprema, ele planejava se tornar o supremo governante dentre os Galvanianos, até mesmo tendo seu plano de absorver para si toda a inteligência do Azimuth. Infelizmente, como estava transformado num alien errado na hora errada, ele acabou sofrendo com uma das maiores derrotas de Ben 10, com o Atômico usando suas explosões nucleares para derrotar ambos Enormossauro Supremo e Macaco-Aranha Supremo. Bom, rapaziada, em oitavo lugar aqui, muito mais acima que o próprio Vilgax na lista, temos o Malware. Mas por que exatamente isso? Bem, mesmo que o Vilgax, como o Malgax, demonstrou muito poder ao poder lutar de igual para igual pro Atômico, isso é apenas uma pequena demonstração do que o Malware era capaz. Mas para começarmos a analisar, o Malware sozinho tinha a capacidade de lutar contra seres de imenso poder também. Como vemos, ele lutando não apenas de igual para igual com o gigante, mas também o superando ao ter absorvido ele para dentro do seu corpo. Apenas o feedback através do seu poder especial de absorver e redirecionar qualquer tipo de energia foi capaz de derrotar o Malware ao ter absorvido e utilizado a energia da hélice de DNA dada por Azimuth, literalmente petrificando o Malware e o nível genético. Mas além disso, a maior arma do Malware é o seu poder de expansão. Ele tinha o objetivo e a capacidade de espalhar toda a imensa massa de seu corpo por toda a Galvan Prime, e quando terminasse, ele iria infectar outros mundos, aos poucos espalhando sua essência por sistemas solares vizinhos. Se seu plano tivesse sido concluído, o Malware eventualmente iria se tornar uma ameaça predominante da galáxia, tendo espalhado sua massa de nanites por incontáveis estrelas e planetas. Por causa disso, o Malware, com sua capacidade total e não apenas como uma armadura na forma de Malgax, é uma ameaça para uma porção considerável da galáxia. Em sétimo lugar, Collectimus. Ele é um colecionador e uma entidade cósmica. Segundo Derek J. White, ele veio de antes da linha do Tempo Prime, nascido do tormento de um universo morrendo ou veio de AF contínuo. A maioria de seus poderes vem de sua cadeira, a qual a tecnologia supera muito qualquer coisa do universo, e por causa disso ele não poderia sofrer por jurisdição dos encanadores e nem sequer poderia ser derrotado pelos métodos convencionais. O seu poder principal é a habilidade de poder guardar qualquer coisa em cartas e deixá-las aprisionadas ali para sempre, ou simplesmente por quanto tempo ele quiser. Como seu poder supera qualquer tecnologia no universo, o seu poder de aprisionar coisas em cartas supera o poder destrutivo da subenergia, pois ele poderia facilmente aprisionar galáxias e usar isso como ataque, por exemplo, tendo imensa capacidade destrutiva movida pelo seu fanatismo. Em sexto lugar temos o Adweitia, a terceira tartaruga de vento favorita de todos, perdendo só em popularidade para o Galápagos e o Tartagira. O Adweitia é um antigo mestre de Caraca, artes tem muito místicas. vilão Ele aí que eu não amassou lembrava não filosofia deles, e mano. artes sobrenaturais em seu Que tem mundo poderes e foi bem alterado apelão pelo seu mesmo. próprio conhecimento sobre a magia, se tornando anatomicamente diferente de sua espécie. Com seu enorme misticismo, ele se estabeleceu como um líder de Ledger Domain, que é uma dimensão tão grande quanto o próprio universo, isto é, infinito. Ele já comandava todo o reino da magia antes mesmo do nascimento da Encantriz, e o feiticeiro se sacrificou para garantir que a Encantriz e o Rex conseguissem escapar daquela dimensão governada pela tartaruga tirana, que é o Adweitia. No quesito de seu poder destrutivo, ele governava toda a Ledger Domain e com a runa alfa tinha acesso a toda a magia que era conduzida através do artefato. Através do tamanho da dimensão que ele comandava, apenas ele já seria um ser universal.
Porém, comandando toda a magia, ele se torna ainda superior do que o nível universal e pode acabar afetando coisas maiores, como o contínuo espaço-tempo. E uma nota, a razão pelo qual a Adwaita assume essa posição com o poder do Legerdemain e a Runa Alpha, e não a Encantriz, é meramente pelo fato de que o Adwaita tem muito mais experiência e conhecimento místico, enquanto, por outro lado, a Encantriz é jovem demais, impulsiva demais, e sua estabilidade psicológica a impede de acessar o total de seus poderes, pois mesmo com o poder lendário de Bezel, ela ainda foi facilmente derrotada. Em quinto lugar, Zizker. Mais um personagem que também portou a Runa Alpha, porém este é severamente mais poderoso. Ele não apenas conseguiu bater de frente com Vilgax, o Conquistador de 10 Mundos, uma das pessoas mais poderosas que existem e um dos combatentes mais inteligentes que existem também, e conseguiu até mesmo absorver e encarnar o poder do Diagon, que é muito superior a ele em periculosidade. Isso é por causa da biologia única do fantasmático, exclusiva da sua espécie. Os ectonoritas transformam tudo que tocam em outros deles mesmos, e transformam a atmosfera de planeta também. Em um curto período de tempo, todo o planeta de Vilgax foi possuído. Ele estava construindo mísseis para que seus lacaios viajassem para o resto da galáxia e proliferassem sua transformação de coisas em ectonoritas. Ele também é capaz de sobreviver mesmo que apenas a uma pequena molécula do seu DNA esteja sobrando e possui poderes psíquicos devido à sua natureza fantasmagórica, além de ter vasto conhecimento mágico sem nem sequer ter mana. Sim, os ectonoritas não estão vivos de verdade, mas mesmo assim os Zizker possuem acesso à natureza mística de habilidades mágicas, e é bem poderoso nesse quesito, pois ele não apenas usou a Runa Alpha e seus poderes, mas na verdade foi capaz de drenar a Runa Alpha de boa parte de seu poder. Lembrando que toda a magia infinita, sem lei do Legerdemain, flui pela Runa Alpha. Bom, rapaziada, em quarto lugar temos o Ion, um croniano, um belo alternativo e um rival do Professor Paradoxo. O Ion é dotado principalmente de manipulação temporal e toda a gama de poderes interdimensionais que vem junto com isso, como por exemplo a habilidade de se teletransportar e criar portais. Em Supremacia Alienígena, quando ele estava absorvendo os belos alternativos, ele disse que se absorvesse o Ben Prime, ele teria o poder para sobrescrever toda a realidade, podendo afetar significativamente todo o contínuo espaço-tempo. Sua inteligência também o permite operar aparelhos que controlam o tempo suficiente para explorar os seus poderes ao limite. Por exemplo, enquanto estava com o crononavegador do Paradoxo, ele foi dito ser capaz de destruir toda a existência caso não tivesse sido impedido pelos Bens do passado e do futuro usando o contratempo. Normalmente, ele é capaz de demonstrar outras coisas, como lutar de igual para igual contra o Paradoxo, que é uma das entidades mais poderosas no multiverso de Ben 10, e domar bestas temporais para guiarem sua carroça que viaja através do tempo. Sua cronicinese é acompanhada por eletricidade roxa que pode causar imensa destruição, e com sua aceleração temporal ele pode basicamente envelhecer qualquer um ou qualquer coisa ao ponto de virar pó, facilmente carregado pelo vento. A natureza de seu exército de servo muda com cada geração. Em sua primeira aparição eles eram soldados históricos distorcidos, eles supremaciam eram belos alternativos e o Omniverse eles eram robôs. Em terceiro lugar temos o Maltruante. Para começar, o Maltruante possui todos os poderes de manipulação temporal que um cronossapiano comum possui. Ele pode viajar para qualquer momento do tempo, possui clarividência e retrocognição, pode desacelerar ou só pausar o tempo mesmo. Ele pode acelerar o tempo, ele pode se clonar ou se mover tão rápido que parece estar em 2 lugares ao mesmo tempo ou 3. Ele pode desintegrar qualquer coisa com um raio de envelhecimento e pode até mesmo detectar e reverter o efeito Sotobro, podendo cancelar então qualquer destruição no contínuo espaço-tempo, até mesmo a destruição multiversal. Ele também pode abrir portais para qualquer ponto do multiverso que ele queira, sem falar que ele é dotado de uma grande inteligência, pois ele pode manipular toda a sua espécie e criar a guerra temporal. Porém, seu verdadeiro poder mora nos aprimoramentos que ele fez com outras coisas ao seu corpo. Sua anatomia possui um vasto número de aprimoramentos usando objetos de poder cósmico. Com isso, sua força e poder destrutivo foram altamente ampliados. Ele até mesmo teve acesso à Estrela Anã, que amplifica os poderes do usuário em centenas de vezes. Porém, seu maior poder mora na maior arma que ele já teve acesso, o Aniquilarg alterado para criar um mundo à sua imagem. O Aniquilarg obviamente cria um Big Bang que pode destruir ou criar uma nova existência, com infinitas linhas do tempo que em si são variações do universo ilimitado. Através desse equipamento, o poder do Maltruante se equipara ao nível multiversal. Em segundo lugar, rapaziada, temos o Diagon,
Bom, o Diago é classificado como um demônio interdimensional. Ele passou a maior parte de seu tempo caçando novos universos para conquistar e adicionar à sua coleção de mundos. O maior óbvio de seus poderes é a criação de subordinados através do uso de lucubras e dos esotéricos. Junto a isso, ele também consegue fazer coisas como emitir energias interdimensionais capazes de obliterar seus oponentes. Ele é capaz de invocar uma tempestade de ácido tão potente que pode até mesmo ferir criaturas como o Gigante Supremo, que resistiria à explosão do Sol. Ele também se demonstrou ser um metamorfo. Em sua primeira aparição, o Diagon era um dragão medieval, porém, em suas aparições seguintes ele foi um polvo, que alterava entre variados graus de gigantismo. Com essa metamorfose, ele também demonstrava a imensa capacidade de se regenerar, porém, isso não chega nem perto da totalidade de seus poderes. É dito que apenas seu coração já tem todo o poder necessário para conquistar todo o universo. Ele também existe como uma entidade superior da magia que controla o fluxo de almas, com até mesmo pessoas que comandam a Runa Alpha precisando realizar pactos com ele para fazer coisas como ressurreição. Porém, essa é sua autoridade no mundo da magia. E por último, quando Bel estava com posse dos poderes do Diago, foi dito que ele era tão poderoso que poderia apagar o conceito da maldade com apenas um pensamento, mas por extensão ia também destruir o livre-arbítrio das criaturas. Em primeiro lugar temos o Gladiador Galáctico. Embora não seja necessariamente um indivíduo maligno, o Gladiador Galáctico é um vilão por ser uma força contra o herói do episódio Universo Contra Tenso, propriamente dito, o Ben. Dentre seus poderes temos uma força no mínimo multiversal, uma velocidade massivamente acima da luz, a capacidade de afetar construtos extradimensionais, uma durabilidade que é igualmente no mínimo multiversal, um intelecto cósmico que, quando equiparado com o Alien X, deveria ser capaz de saber exatamente todas as coisas na existência para recriá-las. Ele também possui o livre poder de manipular o seu corpo, podendo se expandir para tamanhos multigalácticos e também se regenerar. Ele tem controle mental e telecinese, assim como o Alien X. E é claro, ele possui atemporalidade, existindo em todos os momentos de todas as linhas do tempo e ao mesmo tempo fora do tempo em si. Porém, assim como todos os sapiens celestiais, o seu maior poder é o poder absoluto de alterar a realidade de Ben 10 como bem entender. Como vemos em Universo Contra Tenso, são coisas como mudança de traço e mudança de dublador, são responsabilidades dos próprios sapiens celestiais e suas alterações na realidade. Inclusive eu fiz um vídeo, galera, sobre as alterações da realidade dos sapiens celestiais. Você não viu, o Lukezinho vai deixar aí no card, viu, galera? Bom, e por causa disso é deixado a entender que os sapiens celestiais são a própria equipe de produção de Ben 10, sendo as representações dos produtores no desenho. E por causa desse estado absoluto de manipulação da realidade em Ben 10, o seu controle sobre a existência se estende através de 26 dimensões geográficas e infinitos universos, permitindo uma alteração em planos superiores da existência. Então, é isso, galera. Gladiador Galáctico é o vilão top dos tops, não necessariamente o vilão, mas vocês entenderam. Rapaziada, então foi isso, espero que vocês tenham gostado aí desse top 15 e também agradeço aí a participação do meu brother Daniel Leite aí. Link do canal dele vai estar aqui na descrição para vocês se inscreverem. Bom, galera, chegamos aqui ao Bem, é bem interessante falar a verdade, né? Porque teve muitos vilões aí que eu nem conhecia, pelo menos como eu disse, né? Quando eu assisti o Ben 10, eu assisti até certo temporada do Ben 10, dele jovem, né? Do adolescente lá. Mas depois disso eu já nem continuei assistindo mais. Ou seja, tipo, eu não cheguei a terminar assistir Ben 10 ou assistir as outras sagas do Ben 10, as outras temporadas que foi lançando. Então eu não conhecia os personagens, todos os vilões ao todo. E também eu não cheguei a assistir todos os episódios de cada temporada que eu assisti, né? Que cada primeira temporada lá do Ben 10 pequeno, eu não cheguei a assistir todos os episódios também. Então pode ser que eu deixei de passar alguns vilões. Mas é realmente vilões que têm poderes bem absurdos, capazes de destruir, alterar. Nossa, muita coisa. Destruir o mundo, alterar a realidade, apagar o universo. É muita coisa, cara. Que isso. Só que os aliens do Ben 10 têm a mesma capacidade de que esses vilões, né? Porque os aliens do Ben 10 meio que pode copiar, né? Ou já tem a cópia desses vilões já no Omnitrix. Ou seja, mesmo que esses vilões sejam bem poderosos todos, o Omnitrix tem essa capacidade. Meio que isso torna o Omnitrix como o objeto mais poderoso de fato, né? Porque tem a capacidade de copiar ou tem seres tão absurdos como esses que foram mencionados. Mas realmente, né, cara, eu achava que o Vilgax estaria bem mais alto na lista, mas tem seres bem mais poderosos que ele, hein? Meu Deus, achei que o Vilgax estaria entre os 3 lá, no primeiro. Mas nada, o cara tá em 12º, cara. Nossa, olha a diferença. Muita coisa, cara. Mas ainda assim achei bem interessante. Pelo menos deu pra relembrar aqui um pouco do Ben 10 e ver esses personagens que eu acabei nem assistindo o Ben 10 e nem vendo eles, né? Tipo, qual que era a força deles ao todo.
Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanha até agora. Se gostou, só curte, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo, uma música interagindo, beleza? Indo nessa, falou, até a próxima e fui!